Fala, pessoal! Para quem está encarando a maratona do vestibular, o Enem ou aquele concurso público super disputado, a gente sabe que dominar os clássicos da literatura é absolutamente fundamental. Então, a partir de agora, deixa eu ser o seu segundo cérebro. Nós vamos destrinchar juntos uma verdadeira obra-prima do José de Alencar, o romance Senhora. A promessa aqui é decodificar, de um jeito bem direto, aqueles temas complexos e cheios de nuances que as bancas simplesmente adoram colocar nas questões. Vamos transformar um romance lá de 1875 num mapa mental prontinho e estruturado para garantir a nota máxima na prova. Mas antes de entrar nas entrelinhas da literatura, pensa na seguinte situação. E se fosse possível, literalmente, comprar de volta o grande amor da sua vida? Pagar por ele mesmo. Parece roteiro de série atual, cheio de escândalo, concorda? Pois é, mas esse é o núcleo radical de um romance do século XIX que choca e fascina muita gente até hoje. É uma trama super ousada sobre vingança, poder financeiro e paixão que basicamente chutou o balde e subverteu todas as regras da sua época. A nossa rota de hoje tem 5 paradas bem rápidas. 1. Enredo de amor e vingança. 2. As 4 fases do contrato. 3. Romantismo com traços realistas. 4. Casamento como transação comercial. E 5. O foco para as provas. Começando pelo ponto número 1. Enredo de amor e vingança. Para entender o tamanho dessa confusão, a gente precisa olhar para o Rio de Janeiro do século XIX, onde as aparências ditavam absolutamente tudo. E o conflito central gira em torno de 2 figuras icônicas. De um lado temos Aurélia Camargo, uma jovem de origem bem humilde, apaixonada, mas que do nada herda uma fortuna gigantesca do avô. Do outro lado está o Fernando Seixas, o grande amor da Aurélia. Só que o Fernando é um homem extremamente ambicioso que vive atolado em dívidas só para manter um estilo de vida de luxo que ele não tem como bancar. A tragédia começa quando ele simplesmente abandona o amor da Aurélia para ficar noivo de outra mulher rica, buscando segurança financeira. Mas o jogo vira, não é mesmo? A Aurélia fica milionária e decide arquitetar um plano friamente calculado de vingança. E olha, essa vingança tem um preço exato: 100 mil contos de réis. Para colocar isso em perspectiva, era uma quantia estratosférica na época, uma verdadeira fortuna. A Aurélia usa o tutor dela, o Sr. Lemos, como um intermediário nesse mercado matrimonial implacável, para oferecer esse dote fabuloso ao Fernando. Mas tinha uma grande condição. O noivo precisava aceitar o acordo totalmente às cegas. Ele não saberia quem era a noiva milionária até o dia do casamento. E adivinha? Sufocado pelas dívidas e dominado pela ganância, o Fernando topa na hora. O que leva a gente a um verdadeiro mic drop literário bem na primeira noite de núpcias. O Fernando descobre que a noiva rica é, na verdade, a linda mulher que ele já amava. Ele acha que tirou a sorte grande, mas a Aurélia, de um jeito muito frio, destrói qualquer ilusão com uma frase inesquecível. Ela diz: "O senhor é um homem vendido. Eu comprei você. Eu sou a sua senhora." Nesse exato segundo, ela esmaga o orgulho masculino dele e estabelece uma dominância sem precedentes, tratando o galã como uma simples mercadoria que o dinheiro dela adquiriu. Vamos para o ponto 2, as 4 fases do contrato. Prestem muita atenção aqui porque os examinadores adoram cobrar a forma como esse livro é organizado. A estrutura da obra é uma imensa metáfora. O livro não tem capítulos convencionais. Ele é dividido em 4 etapas mercantis, como se fosse um contrato financeiro rigoroso mesmo. Passo 1. O preço, onde a vingança é planejada. Passo 2. Quitação, o momento que revela o passado do casal. Passo 3. Posse, uma fase pesadíssima onde a Aurélia exerce total domínio psicológico sobre o Fernando. E o passo 4. Resgate, o encerramento do acordo. Transformar uma história de amor numa espécie de planilha contábil foi uma sacada genial do autor. E aqui vai um detalhe de ouro que é pura pegadinha de prova: o tempo psicológico. Na segunda parte do livro, A Quitação, a ordem cronológica é totalmente quebrada. Logo após o baque da noite de núpcias, o livro pausa o presente e usa um grande flashback para contar como eles se conheceram, a origem pobre da Aurélia e a traição dos Seixas. Esse recurso narrativo, onde a linha do tempo linear dá espaço para vai e vem das lembranças, é uma das armadilhas favoritas nas questões de múltipla escolha. Ponto número 3. Romantismo com traços realistas. A dualidade dessa obra é o coração das análises mais densas das bancas. Oficialmente, Senhora é um clássico do romantismo. Estão lá o amor que vence tudo, a linguagem cheia de drama e o suposto final feliz. Mas a grande virada de chave é que o livro flerta pesadamente com o realismo. E ele faz isso através de protagonistas super calculistas que têm uma moral ambígua, onde ninguém é inteiramente mocinho ou vilão.
O romance escancara a hipocrisia social e retrata o casamento como um investimento puramente financeiro. É essa combinação que transforma o livro numa fonte inesgotável para os exames. A outra chave indispensável para os estudos está no narrador. Trata-se de um narrador onisciente intrusivo. Não é só aquela voz lá longe que sabe de tudo. Esse narrador é extremamente opinativo. Ele interrompe a trama toda hora para fazer julgamentos morais, comentários irônicos e, o mais legal, para conversar diretamente com a gente. Ele usa verbos na primeira pessoa do plural para puxar quem está lendo para dentro da reflexão. Dominar essa característica garante pontos muito preciosos em qualquer interpretação de texto. Ponto 4. O casamento como transação comercial. Seguindo as críticas sociais da narrativa, a inovação mais fantástica é a subversão dos papéis de gênero. Pensa bem, no século XIX, dominado por regras patriarcais severas, as mulheres viam o futuro restrito a bons arranjos de casamento. O que a Aurélia faz? Ela usa a arma da própria sociedade contra ela. Com muito dinheiro no bolso, ela domina o jogo, compra a obediência do marido e tira a autoridade tradicional desse homem da elite. Ela se torna literal e figurativamente o senhor da casa. E toda essa relação de dominação chega no seu limite numa metáfora muito polêmica e altamente cobrada, a da escravidão. Reparem nas contradições absurdas. O Fernando, um homem branco, burguês e privilegiado, se sente tão ferido de ser comandado pela esposa que chama a si mesmo de um escravo branco. As bancas adoram exigir uma análise crítica disso. Imagina, o cara vivia numa sociedade que usufruía da escravidão real e violenta, mas se apropria dessa dor só por causa do próprio ego ferido num contrato financeiro. É um prato cheio para redações. E, finalmente, chegamos ao ponto 5, o foco para as provas. O final dessa história fornece o material perfeito para qualquer questão dissertativa. É muito fácil enxergar o desfecho apenas como um clássico felizes para sempre. Mas a gente precisa ir muito além. O perdão amoroso só acontece, de fato, depois que a Aurélia mostra um testamento deixando todo o dinheiro para o Fernando caso ela morra. Só com essa garantia ele topa ficar. Além disso, fica a provocação. Ver uma mulher tão poderosa e transgressora se render ao marido no final significa que o amor venceu ou que a literatura da época foi obrigada a domesticar essa mulher para agradar os bons costumes? Não existe resposta 100% certa, mas ter esse repertório crítico é o que separa as notas médias dos primeiros colocados. Então, para amarrar tudo o que a gente viu, guardem esses 4 tópicos fundamentais. Para arrasar em qualquer exame, é vital dominar, primeiro, a identidade literária dupla, transitando entre romantismo e realismo. Segundo, a crítica ácida ao casamento burguês. Terceiro, a polêmica metáfora da escravidão. E quarto, a presença marcante desse narrador onisciente e intrusivo. Ter essa estrutura memorizada vai destravar excelentes argumentações na sua prova. E a gente encerra essa análise com um questionamento que nunca perde a validade. Num ambiente social onde tudo parece ter uma etiqueta de preço atrelada, será que o poder do dinheiro acaba sempre dominando o amor genuíno? Ou seria o amor a única força no mundo capaz de subjugar o próprio dinheiro? Fica aí essa excelente reflexão filosófica deixada pelo José de Alencar. Desejo foco total nos estudos, muita concentração para os desafios que vêm pela frente e que todo esse conteúdo sirva de trampolim para suas conquistas. Até a próxima análise!